Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse já é o vídeo de número 16 e hoje nós vamos falar sobre protetores espirituais, mas vamos falar dos espíritos familiares. É muito comum a gente ver as pessoas evocarem os seus familiares e pedirem proteção para uma avó, para um parente que se foi. Então, os espíritos familiares podem nos proteger? Eles estão ao nosso lado? Será que isso é possível? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre o que acontece com o espírito depois do desencarne. A gente sabe que a morte não existe, a morte se dá apenas a morte do corpo físico. O espírito continua do outro lado da vida e o seu destino, o local para onde vai, depende das suas obras na Terra. Né? Um espírito que fez o bem tem um destino mais feliz do que o espírito que se dedicou ao mal, que vai para o umbral, as zonas inferiores, onde lá se encontram muitos espíritos em sofrimento. Então, mas nunca estamos sós, somos sempre acolhidos, encaminhados, e mesmo os espíritos do umbral não estão relegados à própria sorte, muito embora eles não enxerguem a proteção divina. Dos bons espíritos que lá trabalham para o recolhimento desses espíritos sofredores. Mas, via de regra, os bons espíritos vão para as colônias espirituais, enfim, continuar o seu progresso no mundo espiritual. Aí as pessoas se perguntam, mas eles não vêm nos visitar? Sim, é possível que venham nos visitar. Muitos têm a permissão para vir nos visitar. Estamos ligados a eles por pensamento, pelos laços do amor. Quando nós nos desprendemos pelo corpo físico através do sono, muitas vezes nos encontramos com eles. O que ocorre é que nem sempre a gente lembra dos sonhos, né? Muitas vezes quando a gente lembra, fala, nossa, foi tão real. Por que foi real? Porque o espírito se desprende do corpo físico, fica livre do peso, do fardo que é o corpo físico e vai em busca dos seus interesses. E muitas vezes se reencontram com espíritos familiares e amigos e queridos que já estão vivendo na espiritualidade. Então isso é muito comum. Agora, qual é a frequência que os espíritos podem estar ao nosso lado? Então são duas coisas. Que a gente fala, olha, ele ainda não se livrou da terra, precisa orar para ele se desprender. E outra coisa é o espírito que a gente acha que vem nos proteger e fica pedindo tudo para esses espíritos, né? Então vamos falar primeiro dos espíritos, do que a gente ouve muito por aí. Olha, ele não se desprendeu da terra, ele ainda está por aqui, precisa orar para ele, rezar para subir, né? Precisa orar para ele se desprender. Acontece que o espírito que não tem noção da espiritualidade, ou que é um espírito muito materialista, ou então que tem questões que ainda quer resolver e não quer se desprender para resolver aquelas questões pessoais ou materiais, ele realmente ele reluta e fica realmente por aqui, fica por aqui. Mas qual deve ser o nosso papel? O nosso papel deve ser orar por esses irmãos, pedindo que aceitem o convite dos protetores para que sejam encaminhados para os hospitais, para tratamento ou para as colônias espirituais, para darem prosseguimento à sua senda, à sua evolução, porque nada fica estacionado, os espíritos continuam trabalhando, aprendendo, a vida espiritual ela tem um prosseguimento, não dá saltos, né? Então, realmente existem aqueles espíritos que têm maior dificuldade de se desprender dos laços da matéria e dos interesses da terra. E para esses espíritos, nós podemos colaborar com as nossas orações, pedindo a Deus o encaminhamento, pedindo a Deus que Ele abra os ouvidos, consiga ouvir as intuições, consiga enxergar os protetores, consiga se abrir para receber a ajuda e não fique preso a questões da vida terrena, que ele não vai conseguir solucionar, porque não tem mais o corpo físico. Então,
Isso realmente ocorre, não é o fim do mundo e temos que orar e ter fé, e as nossas orações ajudam e muito esses espíritos. Agora, tem aquele espírito familiar que o pessoal traz ali no bolso, né? Tudo pede pro coitado. Ai, me ajuda. Olha, ai, porque fulano precisa arrumar um emprego. Ai, minha avó querida, meu parente querido, me ajuda para fulano arrumar um emprego. Ai, a fulana tá com problema no casamento, precisa ajudar porque ela tá com muito, o marido dela tá muito violento, muito agressivo, tá desempregado, precisa ajudar. Olha, precisa ver, meu filho tá com um caminhado aí, com umas amizades, precisa ver. Ah, fulano tá doente, precisa de ajuda, precisa sarar. O coitado do espírito familiar vem visitar a gente e sai com uma lista de tarefas, de coisa que ele tem que resolver. Ele tem que cuidar da saúde de um, cuidar do casamento da outra, arrumar emprego para o outro, e sai com a listinha de pedidos. E por mais que eles nos amem e que queiram o nosso bem, a atuação deles, obviamente, é limitada, porque nem todo espírito, mesmo que seja bom, que nos ame realmente, às vezes não tem ainda a evolução espiritual necessária para poder fazer qualquer tipo de intervenção. Então, eles nos ajudam através da inspiração, através da boa sintonia, através das suas orações e das suas rogativas a Deus em nosso favor, sempre nos dando força, nos dando carinho, nos dando aquele alento, mas não devemos colocar nas costas desses nossos irmãos o fardo de ter que resolver os nossos problemas terrenos e interceder por nós, coisa que fazem, eles pedem a Deus por nós. Mas às vezes se imagina a angústia, né? Você ir visitar um parente querido, um filho querido, uma pessoa querida, e você sai de lá com uma lista de pedidos e fala: como é que eu vou resolver isso? Então, a gente não deve realmente colocar nos ombros desses nossos irmãos essa responsabilidade. Todos nós temos anjo da guarda, vamos pedir aos anjos da guarda, vamos pedir aos protetores, ao seu santo de devoção, se você é ligado a uma casa espírita, aos espíritos trabalhadores dessa casa, e todos nós temos os nossos protetores. É possível que algum espírito familiar nosso esteja já numa condição espiritual mais elevada e que realmente possa trabalhar em nosso favor. Sempre lembrando que não cabe a eles solucionar os nossos problemas e sim a nós. E que eles podem, no máximo, nos ajudar com boas intuições, com intercedendo junto a Deus por nós através de suas súplicas, de suas orações, trabalhando para melhorar o nosso ambiente espiritual. Então, se nos mantemos em sintonia com eles por orações, por vibrações, e eles realmente procuram nos ajudar, mas dentro da medida do possível, dentro do que lhes é permitido, dentro do seu nível de adiantamento. E os espíritos mais elevados, digamos, ou que tenham um conhecimento um pouco maior, eles não ficam restritos a um grupo. Eles trabalham, como nós aqui temos nossas tarefas, temos que cumprir com as nossas obrigações para o nosso adiantamento moral, intelectual na Terra, eles também têm suas atribuições, suas tarefas e trabalham em benefício daqueles que amam e também trabalham em benefício dos outros irmãos que estão em sofrimento, sempre no nível de seu adiantamento. Então, é possível que você tenha a presença de um espírito que lhe é caro? Sim, é possível. Se ele não está bem, vai precisar das suas orações. E aí é você que tem que emanar e mandar para ele bons pensamentos, boas orações, pedir a Deus, conversar com ele, falar: olha, você tem que continuar a sua senda, seu aprendizado, a sua evolução, recomeçar a sua vida no plano espiritual e conversar e incentivar e motivar com fé e com oração para que esse espírito se reerga e encontre o seu caminho na espiritualidade com a ajuda dos protetores que ele também os tem. Se a gente acha que é um espírito, nossa, mas ela foi tão boa, minha avózinha era tão boa, eu tenho certeza que ela é um espírito de luz, que se fala, né? Ele é um espírito de luz. Que bom, maravilha, que bacana que é um espírito de luz, que Deus mantenha assim.
Tenho certeza que esses espíritos que já são voltados ao bem fazem tudo o que podem para nos ajudar, mas não podem resolver os nossos problemas. Não podem viver a nossa vida por nós, carregar a nossa cruz por nós. Podem nos ajudar no sentido de nos intuir, às vezes até nos dar algum tipo de aviso, mas não devemos pedir com excesso a eles, além da sua intervenção no sentido de orar, estar ao nosso lado, nos apoiar e também seguir a sua jornada evolutiva, continuar com a sua obra, né? Então, nós temos que nos treinar para nos desprender deles, aprendendo a amar de longe, sem o contato físico, mas ainda amando, emanando muito amor, recebendo deles muito amor, nos conectando por pensamento sem angústia, transferindo o amor sem desespero. E para os que estão bem, ótimo, vamos orar para eles também, com a certeza de que vão nos ajudar dentro da medida do possível, sabendo que cabe a nós, cada um de nós, carregar a própria cruz. Eles nos apoiam, nos ajudam, nos inspiram, nos dão força, dentro daquele limite que a gente sabe que é possível, e eu falei disso no vídeo anterior, no vídeo de número 15, Fatalidade e Livre-Arbítrio. Dá um pulinho lá para você pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!